Tava completamente com muito medo de que qualquer notícia dessa saísse. Eu tinha Você tinha medo? pânico, mais que medo. Eu tive noites em claro, eu tive muito medo. Você não vai mais fazer novela, você não vai mais trabalhar, você não vai mais fazer. E eu tive essa orientação. Porque lá dentro do armário também tem um preço. Sair tem um preço, mas ficar também tem. Então qual preço você escolhe pagar? Eu fui me percebendo ansioso, de repente desvalorizando as coisas que eu vivo e sou e já conquistei, porque o outro tem muito mais. Eu tive que viver as questões para poder sentir hoje menos medo. Me lembrou Glinda. Só tem coragem quem já teve medo. Ei, galera, tudo bem com vocês? Olha só, antes de começar esse podcast, já deixa aqui embaixo seu joinha, que isso ajuda muito o canal a avisar o YouTube que o Põe na Roda tá de volta. E vai comentando o que você tá achando desse papo enquanto ele tá acontecendo. E não esquece, depois distribui esse vídeo por aí pra quem você gosta, porque olha quem eu vou receber aqui hoje. Meu convidado de hoje é um velho conhecido teu, porque conquistou o Brasil bem novinho em novelas icônicas como Presença de Anitta, Mulheres Apaixonadas, Cobras e Lagartos e vários outros trabalhos na TV. E também é um velho conhecido meu, porque a gente se conheceu numa peça que ele era o protagonista e eu fazia isso tudo um pouco. Material gráfico, operava o áudio, era amigo de boa parte do elenco. E olha só, além dele ter uma carreira extensa no teatro, ele ainda é psicólogo. Por isso, se prepara aí para um bate-papo certamente divertido e inspirador com ele, Leonardo Midiorini, bem-vindo. Meu querido, que bom estar aqui com você, Pedro. Até que enfim, né? Te conheci, você tinha o quê? 18 anos de idade? Eu já tava na estrada. 20 anos. Você tinha 20 anos de Será que a idade. gente tem foto dessa época? Deve ter em algum lugar. Deve ter, sim. Pra Ele mostrar era da aqui. equipe de uma peça de teatro musical que a gente fez aqui em São Paulo. E a gente se conheceu ali, né? Você como Foi. designer, coisa assim. Foi. E, de repente, ele… Brilhante, uma carreira como roteirista. Um cara brilhante, fazendo coisas Dani Calabresa me puxou impressionantes. ali. Calabresa, Conheci ela lá. que é, né, contagiante, a nossa incrível, nossa musa. E foi muito legal, né? Assim, a amizade que você criou com a Calabra Muito, e cara. depois, assim, Parceria profissional. profissional que você incrível. virou. Eu te admiro desde sempre. Engraçado que eu não era roteirista na época, mas eu não imaginava, né? Como a vida tem umas coisas, né? Umas conexões que você vai ver depois a longo prazo, assim, pra onde aquilo me puxou, que eu era designer, né? Antes de começar a caminhada, a gente não tem tanta noção dessa questão, que é também aquela regra de ouro. Que é assim, trate todo mundo bem, porque você vai voltar ao caminho. Você vai fazer o caminho Sim. de volta. Quando a Sim. gente tá indo, a gente não sabe que a gente vai ter que voltar. E a carreira é isso, né? Continuar, porque não é só você acontecer num projeto, né? É você ter uma vida naquela profissão. Sim. Uma vida como roteirista, uma vida como artista. Passar por todas as gerações, as crises, as mudanças de mercado e continuar sendo Você tinha um quantos anos? Eu artista. tinha 20? Eu tinha 25, se eu não me engano. 24 ou 25. Uau. Faz as contas aí. A gente se conheceu Twink e hoje já somos deres, praticamente. Eu usava aquela malha do Romeu. A peça era Romeu e Julieta, um musical brasileiro. Aquela malha só não mostrava mais do que você mostrou em Ecos, né? Nossa, em Ecos eu tirei a malha. Deixa eu falar, aproveitando, a gente vai falar de Ecos, vai tudo falar bem. de tudo, da tua carreira. Ecos e Egos. Mas pra começar, e aproveitando que a gente puxou esse assunto, eu lembro que na época do musical Romeu e Julieta, isso 2005, você era um ator que nem eu tinha certeza da sexualidade Sim. e tal. Acho A que nem galera, a galera da peça, eu lembro que ficava, depois com o tempo, né, convivendo e nos rolês que a gente saía e tudo mais, foi ficando mais claro, mas a galera eu lembro que perguntava, se aquele cara que vem aqui na peça assistiu o Léo sempre, eles saem juntos, são namorados, são amigos? E eu não sei em que momento da sua carreira, e aí eu queria que você me contasse. Eu sei que em algum momento, no passado pra cá, eu me liguei que você já falava naturalmente sobre isso. sexualidade. Sobre ser Tem uma gay. coisa engraçada Que dessa momento? época, que, enfim, eu namorava, né? Tava começando e também aquela coisa de não contar pra ninguém, aquele medo da repercussão. Você tava no armário Isso, mesmo. isso era 2005, né? Sem dúvida. Tava completamente com muito medo de que qualquer notícia dessa saísse. Eu tinha Você tinha medo? pânico, mais que medo. Eu tive noites em claro, eu tive muito medo da rejeição, o medo do cancelamento, né? Que nem chamava cancelamento nessa época, mas era a rejeição. Você não vai mais fazer novela, você não vai mais trabalhar, você não vai mais fazer. E eu tive essa orientação em momentos anteriores. Oficialmente? Comecei na televisão com 16 anos de idade, né? Nessa época eu já tinha 20 e poucos, mas enfim, era a primeira vez que eu tava namorando e tal. Então eu tentava
administrar isso. O que era uma vida pública e o que era a minha vida privada. E eu tinha direito a ter a minha vida privada. Total, né? é um direito. Só que cada vez mais a imprensa, a mídia, a profissão mesmo, hoje a gente vive uma época em que o que é público já não está mais separado do que é privado. O privado virou público. Tanto é que o Big Brother é o nosso sucesso de Sim. audiência. A gente quer ver a intimidade. Então, as pessoas, elas revelam a intimidade delas e assim, cada vez mais, a gente ganha mais fama, popularidade, enfim. Tem um pouco desse lugar. Antigamente Mas era... antes, a gente pelo menos tentava separar uma coisa da outra. Sim. Conseguia de certa forma, porque o que você escolhia dizer ou publicar, você tinha um pouco mais talvez de controle sobre isso, não sei. Eu sei que eu mudei, né? O mercado mudou, acho que a mentalidade vem mudando, mas a minha mentalidade também mudou. Minha forma de lidar com isso. Dentro de casa, fora de casa e também publicamente. Porque eu sempre fui, sempre não, mas nesse momento, por exemplo, que a gente se conheceu, eu tinha isso bem resolvido pra mim. A minha vivência pessoal, ela estava muito bem resolvida. Eu estava Você pra vivendo o que eu você. queria viver, amando quem eu queria amar e etc. A minha questão era, se eu contar isso, eu vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de ser um artista, eu vou deixar de ser querido. Então, a gente não tinha tantas publicações, a gente não tinha tantas pessoas, tantas vozes falando. E isso, de fato, quer dizer, a gente tem muitas épocas, né? Tem a ver também com a vivência de cada um. Minha vivência naquele momento, o que eu conseguia, como eu conseguia lidar com aquilo. Mas tem um fato engraçado que, assim, esse cara que frequentava lá, no fim, a gente tava namorando. Sim. E ninguém contava nada pra ninguém, mas então tinha aquela coisa assim, será que é, será que não é? Até que um dia ele saiu dos bastidores da coxia, né? Eu tava tudo dia de Lembro. pancake, uma cara Sim. toda maquiada, era um espetáculo de saltimbancos. Então, teve um dia que ele saiu dos bastidores ali da coxia, todo pintado também, todo borrado. Porque vocês tinham... A gente tinha dado um abraço. Entendi. Dado um Forte. beijo ali antes da peça começar e aquilo ficou evidente pra todo mundo, né? Mas não é que hoje, assim, não é que hoje eu queira revelar isso abertamente, questões pessoais. Eu ainda quero ter a minha privacidade, acho que eu tenho direito a isso, Sim. todo mundo tem. Mas eu, com 40 anos de idade, me senti um pouco ridículo, escondendo com quem eu me relacionava, ou não revelando certas questões que são minhas e que eu convivo bem com elas, com as minhas escolhas. Mas era muito difícil compartilhar isso. Por um lado, eu me sentia mentindo pro público. Por outro lado, eu pensava, poxa, mas quem quer saber disso? Quem tá interessado em saber? Né? E, ao mesmo tempo, hoje sempre foi, né, um ato político, um ato de resistência, um ato de certa forma, eu também quis fazer parte desse movimento de tornar isso mais claro, mais normal, normal talvez não seja a melhor palavra, Uhum. mas é uma coisa tão comum e tão normal, e sempre foi na minha vida algo tão normal, a partir do momento que eu me tornei uma pessoa pública, né, e a orientação que eu recebia naquela época de diversas pessoas, empresário, agente, diretor, amigos, era sempre, Carmo Della Vecchia... não revele a sua real identidade. O Carmo Della Vecchia me falou a mesma coisa no podcast, que ele foi orientado por um diretor e falou, olha, você faz papel de galã, não assuma porque isso vai prejudicar a sua carreira. Você chegou a receber alguma orientação nesse sentido, assim? No início, sim. É muito louco, início, porque sim. não faz tanto tempo. E as coisas mudaram muito. Porque hoje em dia já tem uma geração que já chega fora do armário. É porque eu acho que Tá a meio gente que passou tudo a bem. falar dos direitos, né? Da questão assim, virou lei, virou direito de cada um. E aí começa realmente a ser uma coisa tranquilamente aceitável. Só que a gente sabe que não é isso. Sim. A gente sabe que o preconceito ele existe, ele é velado. Quanto mais a gente fala sobre isso também, quem é contrário, né, a essa mudança de mentalidade, também torna explícito o preconceito. A gente tem visto umas declarações homofóbicas absurdas. Que acho que é um movimento em resposta, né, às conquistas. A A gente um pouco... saiu do armário e eles Aham. tiveram que tirar o preconceito do armário Sim. também. Tem um livro de 2000, se eu não me engano, também vou errar o nome do autor, Peter Gray, se eu não me engano, Green, chama Além do Carnaval. É uma pesquisa que esse cara faz
com a história do Brasil e o fato do Brasil ser um dos países, o país do carnaval, o país onde todo mundo vive uma liberação sexual durante aqueles 4 dias. Os homens todos se vestem de mulher e naqueles 4 dias isso tudo é permitido. Passados esses 4 dias, todo mundo volta para sua máscara social normal. E esse é o país que mais mata transexuais. Isso desde lá de trás. Estamos falando de um livro que é de 2 décadas, mais que isso, atrás. Eu estudei na faculdade, quando eu comecei minha faculdade. De psicologia. De psicologia. Então, já existia esse status do Brasil de país que mais mata, de mais homofobia. Já existia isso, um dos países que mais mata transexuais. E continua, né? Sendo. Sim. Mas um país de muita hipocrisia também, onde no carnaval, esses homens héteros podem brincar com isso e enquanto a gente estiver brincando e rindo disso, Exato. colocando isso no devido lugar, isso é permitido. Quando isso vira um assunto de família, né, é alguém da família, é um pai de família, é um filho da família, né, as coisas mudam de figura. E aí eu acho que, assim, a gente vive uma época de muito preconceito, ao mesmo tempo que a gente tem uma época de abertura, de mentalidade, de fala, de vozes lutando, de resistência. O preconceito, ele vem com uma força muito grande. Por isso que eu puxei esse livro, porque ele falava justamente de quanto mais cresce a possibilidade de falar abertamente sobre isso, e os direitos crescem, né? Então, como assim, um progresso nesse sentido, existe uma força contrária que também se fortalece, dizendo: a gente não quer não, a gente não quer que vocês possam fazer isso e aquilo. E aí você tem que resistir, você tem que é o que a gente tá se fazendo manter. hoje. E eu me sentia de fora. Eu me sentia assim: qual a minha luta? Qual a minha causa? Qual a minha questão? Eu não tenho questão nenhuma, eu tenho minhas questões. Eu sofro preconceito, eu sofri preconceito, eu sofri bullying, eu sofri uma série de coisas. Eu não vou me colocar publicamente como uma vítima da sociedade, porque eu sou um homem privilegiado. Graças a Deus, eu tenho família, tenho pai, tenho mãe, estudei, trabalhei. Por ser branco, tive mais oportunidades, eu tenho consciência disso. Mas não quer dizer que, a partir das minhas questões, da minha vulnerabilidade, eu também não tenha vivido algum tipo de preconceito, né? Não é a minha fala de frente, assim, mas chegou um ponto em que também esconder isso, que pra mim também é difícil, que também existe um esforço, né, tá dentro dificuldade. do armário. É As duas cansativo, coisas. Né? Tudo tem uma consequência. Ficar dentro do armário é angustiante, é viver uma vida que não é plena, que não é sua escolha, que ela é uma vida interpretada. É como se eu continuasse fazendo teatro fora de cena. Eu me sentia atuando no pouco que eu fiquei no armário, assim, quando, sei lá, trampava em agências de publicidade, tudo. É da sensação mesmo, de que você tá vivendo. E eu um até te digo assim, eu tive namoradas, né? Eu tive uma namorada e ela sabia de tudo. Desde o princípio. Enquanto vocês namoravam? Mas era um namoro de eu fachada? Eu namorei só com ela, não era de fachada. Tá. Era um namoro verdadeiro, uma ligação muito forte, que até hoje existe, né? Espiritualmente ou na amizade, enfim. Vocês são amigos até hoje? Somos amigos e nos respeitamos muito e sempre houve honestidade, verdade, clareza. O que eu não podia falar publicamente, eu tinha a obrigação de falar na minha vida pessoal, com quem convivia comigo. Essas pessoas, sim, merecem a minha verdade, mereciam ali a minha exposição total, né? Pro público era uma dificuldade muito grande, porque como é que eu vou expor certas coisas, né? Mas assim, a gente também vai amadurecendo e aprendendo que é aquilo. Nunca serás quem tu não és. Não adianta você tentar ser uma outra coisa, outra pessoa. O caminho da felicidade, da paz de espírito é você fazer as pazes com quem você é, com a tua essência. Isso às vezes é muito difícil porque o medo te impede de se revelar. E só se revelando pro mundo, pros outros, você vai, de fato, mostrar a sua essência e se conectar verdadeiramente com as pessoas. Eu sempre coloquei a minha verdade nos meus personagens. Eu sempre coloquei toda a minha essência e toda a minha verdade numa máscara que é um personagem. E me retraía muito, sempre me retraí. Fora do personagem. Pessoalmente. Porque ali não tinha proteção nenhuma. O personagem sempre me protegeu. A minha sensibilidade, eu pude expor a minha sensibilidade através dos meus personagens. E todos eles tiveram uma dose muito grande de inocência. Por mais delinquentes ou malucos que fossem, eles tinham uma dose de inocência.
E isso cativa o público. Então eu sempre tive uma relação com o público de muita intimidade até, né? De muito carinho. Comecei com personagens personagens que repercutiram. Eu sou de época, né, Pedro? Então, Sim, vários em personagens. 2001, uma minissérie que repercutiu no Brasil, que parou tudo, uma minissérie de 16 capítulos. Presença de Anitta. Era pessoal outra lembra Anitta até que hoje. parava o Brasil, né? Era outra Anitta. Sim. Que, inclusive, se inspirou naquela Sim. Anitta, né? É curioso, eu acho, porque você, especificamente a sua geração de Uhum. atores, pegou exatamente essa virada de chave. Vocês ainda viveram quando ser ator e ser gay significava praticamente viver Fim de carreira. no armário, É. ou se assumir e Uhum. acabar a carreira. Você também viveu a época em que tinha que parar e assumir, como foi com o Hugo Bonemer, com o Rick Martin, que eu lembro que o Rick Martin escreveu uma carta no site Verdade. oficial, do tipo assim, Eu lembro. eu ainda sou o mesmo. E você está vivendo agora uma geração que já chega fora do armário, né? Então, Uhum. assim, acho que as gerações antes da tua era uma realidade, a Uhum. tua pegou essa transição e a de hoje em dia é completamente diferente, né? Eles já nem nascem no armário, né? Eles já chegam meio que... Apesar de que você acha que hoje... A gente vive muitas bolhas, muitas então, camadas também. Seria estar no armário seria algo do passado, ou ainda você acha que ainda tem ator que vive isso hoje, que tem o medo de sair achando que pode perder a oportunidade profissional? Porque isso, eu não sei se é a minha bolha, mas é como se nem fizesse sentido hoje. Mas será que Sim. ainda existe? Não sei. Ah, Pedro, acho que tem Quem, muito a hein? ver. Não tô brincando. Eu acho que... Com certeza, né? E também é uma questão pessoal de como lidar com isso, né? Você acha que ainda É pode... muito chato a gente ter que colocar a sexualidade como um ticket de entrada, assim, uma Sim. questão. Eu preciso mesmo revelar? Eu preciso Sim. mesmo falar sobre isso? Eu tenho que dizer o que eu Sim. gosto ou o que eu não gosto, o Sim. que eu sinto ou o que eu não sinto. Talvez nem tudo seja necessário, né? Você sente que você tinha esse medo, né, de você perder oportunidades profissionais Uhum. por conta disso. Você sente que depois que você saiu do armário, você pode ter perdido alguma, ou em algum momento você se arrependeu disso, ou acha que isso pode ter sido prejudicial ou não? Quando você saiu já era mais seguro, assim. Complicado dizer que é por causa disso ou daquilo, né? Acho que o ator que eu sou não deixou de existir, né? Mas, de certa forma, muda a projeção de quem me enxerga. Então, você é um ator, você é uma tela em branco, as pessoas projetam em você. A partir das informações que você transmite, do que você transmite, as declarações, seu comportamento, as pessoas leem esse comportamento, projetam algo em você. Nossa, como ela é simpática, ou nossa, como ela é antipática, porque ela virou a cara. Em quantos anos você Mas ficou você não famoso? sabe. Fiquei famoso com 19, em presença de Anitta, né? Quase famoso, a maquiadora do Projac que me chamava de vem cá, ó, quase famoso. Ela falava isso? Ela falava, meu amor, minha paixão, que me acolheu lá. Por que quase famoso? Porque eu comecei com 16, 17 anos, eu ainda Sim. não era famoso. Eu fiz Flora Encantada primeiro. Você fez Flora Fiz Encantada, Flora Encantada, que era da Angélica. com a Angélica. Então ela me chamava de quase famoso. E aí depois eu fiz a presença de Anitta e isso sim me tornou conhecido, me deu notoriedade daí pra frente. Então eu ainda tava vivendo, querendo viver, entendendo qual era a minha tribo, qual era a minha turma. Sempre, desde que eu entrei no teatro com 13, 14 anos, eu vi que minha turma, minha praia era essa, né? Você começou bem cedo, né, o Comecei teatro? bem cedo, no 2º grau técnico de artes cênicas, né? E essa questão, ela já era uma questão. Você acha que o ator, ele é um dom ou é uma técnica? Se nasce ou se aprende? Eu acho que é uma necessidade de se expressar. É uma necessidade de entrar em cena e vivenciar uma situação para causar um impacto nas pessoas. Brincar de super-herói ou de vítima. Desde quando que você identificou esse talento em você? Foi quando eu tive a oportunidade, assim, com 12 anos de idade, tava rolando um grupo de teatro onde eu morava e eu entrei. Então foi muito cedo mesmo, foi acontecendo. Jogos dramáticos, misturava um pouco com capoeira, eu fazia capoeira na mesma escola. Então era aula de capoeira, depois era teatro e era um jogo, depois de outro jogo.
E aí a psicologia entrou como? A psicologia também, com essa idade, eu já queria ser psicólogo, muito novo, com 13, Nossa, 14 já anos. nasceu meio pronto, né? Só já Não, meio encaminhado, não. assim. Tipo, Meio fora do eixo, na verdade. Meio à esquerda, meio diferente dos outros, meio diferente dos meus irmãos. Eu nasci meio, tipo, eu gosto de outra coisa, diferente dos meus irmãos. Eu não estava interessado em jogar videogame e ficar, né? E meus irmãos tinham a trajetória deles, a história deles. Eu ia tentando me diferenciar de alguma forma. Acho que era uma necessidade minha de encontrar a minha identidade. e tua formação em psicologia, de alguma maneira, te ajudou Me ajudou. a se entender em relação à Uma das, sexualidade, a ser ator? uma das principais coisas, Pedro, foi assim, entender que não é possível atender à expectativa de todas as pessoas que chegam, né? A psicologia me ajudou como ator a entender que eu não sou obrigado e eu não vou dar conta de suprir todas as expectativas que vierem, porque minha mãe pode querer uma coisa, você outra, o diretor outra, e o público da China outra, e o público do Brasil outra, e cada um projeta em você alguma coisa que é da fantasia delas. Então, estar em cena é virar uma tela em branco também, onde você recebe essa projeção. O psicólogo também, ele tá ali e o paciente, ele projeta no psicólogo. Ele cria aquele vínculo. As coisas, cria-se uma relação, um vínculo de confiança e tal, São com ética, duas profissões em que você entende muito o ser humano, né? que lidam com o ser humano totalmente, né? Qual que Com você a diria mente, com o que te comportamento, ajuda a entender melhor o ser humano? Porque assim, a coisa de ser ator, a entender, acho que é a que eu acho que é psicologia. muito legal é você poder viver outras vivências Aham, e entrar um pouco na cabeça assim, dos isso. personagens sem deixar de viver a tua vida. Então é como se você Aham. vivesse várias vidas em uma, né? E Sim, psicólogo também tem um pouco disso, né? Porque você entra um pouco na vivência de cada. Você exerce psicologia? eu exerço a psicologia e eu me formei em psicodrama, que é o teatro com a psicologia. Como que é isso? É a cura através do teatro. Não, mas espera. É. São conversas, Como são que é? jogos. Mas com É tipo assim, plateia? Não. ela pode ser com plateia ou sem plateia. Tem um divã? Não, nada a ver. Não tem um divã justamente porque o Moreno, que é o cara que criou o psicodrama, ele era contemporâneo do Freud. O Tá. Freud criou uma metodologia pautada na fala, a cura através da fala. E por isso ele criou um divã, um espaço em branco para o paciente deitar e olhar, ele não fica olhando para. Já o Moreno, ele pensou, falta ação, falta o corpo. Ele não negou o Freud, mas ele queria algo que envolvesse o corpo. E vendo um grupo de teatro, eles são da mesma época, Viena, 1900 e bolinha. Às vezes, inclusive, o corpo expressa o que a fala não expressa, né? Isso. Quando você observa, assim. Tem um livro muito bom que chama O Corpo Fala. É maravilhoso, já li. O Corpo Fala, Muito bom. né? Que a gente realmente comunica muitas coisas com o nosso comportamento, com a nossa. Então, se eu tô ansioso, respirando muito, o meu corpo tá falando. Eu não disse nada, mas o meu corpo tá falando Assim, uma que série legal de coisas. isso, né? É. Porque aí o psicólogo consegue absorver mais, né? Porque normalmente é na base da fala, do que a pessoa põe pra fora. Mas a gente tem tantas maneiras de expressar o que a gente sente, né? Eu acho que é uma metodologia que também promove a cura, e a cura entre aspas, né? Assim, o desenvolvimento, diminuir o sofrimento. O psicodrama, ele trabalha com trazer a espontaneidade, a criatividade de novo. Que vai havendo um embotamento das emoções. A gente vai crescendo, a gente vai entrando em sociedade, a gente vai se formando. A Sim. criança vai entrando na adolescência, ela vai precisando se adequar. Se colocar em rótulos, caixas. Você não quer ser um pick-me. Sim. Né? Você não quer ser um cara. O pick-me é um termo novo, né? Que o Pedro tava me sim. ensinando. Os jovens estão falando. Os jovens como a gente estão falando. Não sei se vocês conhecem. Sim. Sim. Que é esse A gente termo, que é a geração pick-me, que é aquela beta, pessoa muito isso. aparecida, É. exibida, que quer ser muito Sim. aparecida. Então, você vai se adequando, você vai se moldando de acordo com aquela turma, aquele grupo, a sociedade, o que é bonito, o que é feio. Tem que pentear o cabelo, senão é feio, senão não pode ser gay, senão você não é feio. E a gente vai se adequando. E a gente vai embotando a nossa espontaneidade, nossa criatividade, o que a gente ama. Nossa resposta ao mundo, a maneira como você sente o mundo. E como é que funciona? Esse negócio da psicologia com o teatro aí que o Moreno Sim, criou. funciona assim, ó. São sessões Aham. de como se fosse uma peça, ou é mais como se fosse uma consulta? Um ensaio. É mais como se fosse um ensaio. Aquecimento, dramatização e compartilhamento. Mas aí todo mundo assiste? Pode ter plateia ou não, né? Pode ser bipessoal.
Sim. Então, estamos nós dois aqui, sem plateia, imagina. E aqui a gente fala assim, começamos a falar, nos aquecemos aqui falando, Nossa, falando. fiquei interessado nisso. E aí surgiu um tema interessante. Qual tema interessante surgiu aqui? Entre nós? Nós, saída do ou aqui, armário. o armário. É. Então vamos imaginar uma cena, por exemplo, né? Se você tivesse dentro do armário, se você pudesse voltar para um momento em que você esteve dentro do armário Muito louco hoje, e né? você pudesse Pensar nisso. ouvir o pensamento desse Pedro que tá lá, o que o Pedro estaria dizendo lá, naquele ano de 2000, ano de 1995? Ele estaria me achando bem corajoso. O que ele diria? A voz dele. Ele falaria pra eu ter cuidado, eu acho, porque ele era muito Pedro, medroso. Aham. É, ele ia ter isso. Cuidado. Ele Cuidado ia- por quê, Pedro? Pelo medo de assumir quem você é, porque ele não fazia isso, né? Ele. Então, Ele, posso falar, ele era muito receoso. posso falar com ele? Com esse Pedro receoso, lá A daquela gente- época? A gente vai fazer, vamos lá, tá. Oi, Pedro, tudo bem? Quantos anos você tem, Pedro? Tudo, 15, 15? Que ano que a gente tá mesmo? 2000. No ano 2000, você tem 15 anos, né, Pedro? Putz, Pedro, esse lance, você tá aí dentro. Você tá trancado aí ou tá destrancado? Trancado, mas eu dou uma destrancadinha quando eu ouço Spice Girl. Ah, sim, Spice Girl sempre legal, né? Anima. E dá pra respirar direito aí dentro? É meio sufocante, né? É sufocante. É. E tá escuro? Tá escuro. Você tá sozinho? Cadê a galera? Tô sozinho com uns amigos que também são fãs de Spice Girls e aí a gente se dava muita força, assim. Sim. Mas todo mundo dentro do armário, né? Isso aí, você É, tem 15 isso anos aí. hoje, né? Você já pensou como seria a vida lá fora do armário? Que desespero, porque eu lembro que nessa época, a primeira parada que eu fui, a gente pensou em se fantasiar de Power Ranger, de medo de algum fotógrafo da imprensa tirar foto e a gente parar em algum site ou revista. É isso. Que eu lembro que a Veja, sei lá, fez uma matéria, os gays fora do armário, era uma coisa meio sensacionalista, assim. Aí a gente queria ir na parada pra ver como é que era. Aí olha a ideia, se fantasiar de Power Ranger, o que já seria maravilhoso, mas a gente acabou indo sem fantasia, com muita coragem, mas... Já que não dava pra ir de Spice Girls, né? Ia de Power Ranger. Sim. A gente encontra um subterfúgio, a gente encontra Sim. uma sublimação, uma forma de... Eu pude viver todas essas emoções que eu não vivia dentro dos armários da vida, eu vivi no palco, eu vivi em cena. Eu fui pro teatro por uma necessidade de expressar, viver e ser reconhecido. Então, a melhor coisa do mundo pra mim foi ser reconhecido como um ator, ser reconhecido como talentoso. As pessoas me aplaudirem, me darem um prêmio, me chamarem pra uma novela na Rede Globo, uma minissérie que repercutiu no mundo inteiro. Mundo inteiro. Então, isso me fez existir. Me deu segurança, me deu autoestima, me deu a possibilidade de saber que eu tenho valor. Você tinha uma autoestima bem mais baixa antes? Mas de muito ter... mais baixa, né? Muito mais baixa. Mas você tem uma cabeça boa, né? Porque muita gente, quando faz sucesso muito novo, acaba dando uma pirada. Quando o sucesso tem seus altos e baixos e a carreira... e você É que, parece de que certa sempre teve o pé no forma, chão, assim, pra mim, pelo menos. eu vendo de vivia fora. também aquela síndrome do impostor. Ao mesmo tempo que tá todo mundo aplaudindo, você tá sentindo assim, meu Deus, um dia eles vão descobrir que, na verdade, eu sou só um garoto tímido, cheio de espinha, com medo, escondido. Entendeu? Era como se eu não merecesse estar ali. Era como se eu dissesse, meu Deus, um dia isso aqui vai deixar de existir. E tá com uma pele boa hoje, né? tá... Não, mas acho que isso ajuda, O não, tempo. assim, porque sua tendência é quando você... Tem coisas que no envelhecer a gente envelhece melhor, assim, do tipo... enfim, eu já ia falar aqui de dermatologia, não tem nada a ver. Mas enfim. A pele boa porque, sei lá, a gente vai vivendo as coisas boas da vida. E Na verdade, aí você perde alguém da família, você começa a entender que essa vida, ela é passageira, ela é transitória, não é pra sempre. Não teremos essa idade. Você tem que viver pra enquanto ela sempre. tá aqui, né? É isso. É. É isso. Por que não viver, né? Porque lá dentro do armário também tem um preço. Sair tem um preço, mas ficar também tem. Então, qual preço você escolhe pagar? É sobre isso, você vai pagar algum preço. Porque viver em comunhão, viver em sociedade, é viver sob a projeção dos outros e projetando também nos outros. Porque a gente espera que... O que você espera do outro? Que ele te abrace, que ele te apoie? E se ele não te apoiar? Você não é mais um artista? E se sua plateia estiver vazia? Você deixou de ser artista? Ou você é um artista ainda? Talvez não tenham percebido que eu tô aqui fazendo essa peça. E que a peça
ela é poderosa, ela é boa, ela tem uma mensagem, mas... Então, é uma questão também de movimento, Nossa, sabe? isso que você falou é bem forte, né? Você é um artista mesmo sem o público aqui. Mesmo sem a quantidade de likes, mesmo quando... Porque tudo é transitório. Sim. Até uma conta que hoje tem milhões, ela pode no dia seguinte não ter. Ou na próxima rede social, a gente vê isso acontecendo. Então é um equilíbrio entre viver o momento agora e também viver com saúde, né? Você chegou a fazer alguns personagens, né, gays? Eu lembro de um que era um assistente da Débora Seco em alguma novela, não era? Era o Rony Fragonard, E também tinha... de Insensato Coração. Ecos também era? Não. Ali em Insensato Coração, foi o segundo personagem declaradamente gay que eu fiz, né? E Os você outros, eles ali eram... você tava ainda será que é? totalmente no armário na vida pública. Sim, e foi bem difícil pra mim. Seria diferente se você não estivesse no armário, você acha? Seria, porque eu Ainda que o teria menos personagem... defesas. Quando você entra em cena se defendendo, alguma coisa inconscientemente não tá bloqueada, não transmite pro público. Eu me joguei de cabeça naquele personagem. Mas você fez muito bem. Aliás, suas Mas atuações... o medo do que iam dizer, o medo daquilo, de como aquilo ia repercutir, ele permanecia. Que coisa Até que doida. eu começo a novela de um jeito e termino de outro. Eu termino a novela já num outro momento da minha vida. Né? Um ano depois, fazendo aquela novela, fazendo aquele personagem. Que coisa meio paradoxal, assim, né? Um homem gay, assim, pra você tava bem resolvido, pra si. Mas um homem gay com medo de fazer o personagem gay. Sim, sim. E o mais fácil seria ir pra caricatura. O mais fácil seria rir disso. Colocar naquele mesmo... Então, ao longo da novela, eu fui descendo dessa alegoria e vindo mais pra dentro da minha vivência. Como se eu tirasse o personagem. Como se eu relaxasse. E ainda assim é um personagem. O Rony é um personagem totalmente diferente de mim. O Leonardo é uma outra figura, uma outra pessoa. Mas aquele personagem, eu estava carnificando, vivificando E aquele ele era personagem. super fora do armário, né? O personagem. Sim. E ativista, inclusive. Nossa, devia ser bem curioso, né, pra você fazer. Era angustiante, não era curioso. Era instigante, eu fiquei fascinado pela ideia de fazer o personagem e eu amei fazer aquela novela, ao mesmo tempo que era perigoso. Porque eu ouvia de algumas pessoas na rua. Eu lembro de um segurança no aeroporto Nossa, como te marcou. Santos Dumont. Ele disse assim, mas tá natural demais, hein? Tá muito natural. Quando você ouviu isso... Eu gelei. Ai, Léo. Porque eu senti o medo daquela homofobia, o medo daquela... Mas que comentário escroto. Mas né? era isso que era o comentário, né? Assim, na verdade, as pessoas querem ver a intimidade. E aí, se você tem um problema com isso, em expor isso, ou assumir isso, ou viver quem você é... Você trava ali. E aí que as pessoas... Se o segurança falasse isso hoje, qual ia ser a sua reação? bullying eu, sei lá, eu ia brincar com ele, né? Realmente eu ia brincar. Você vê a assim, diferença meu na filho, eu nem reação? te conto. Eu ia dizer, nem te conto como é natural. Você segura tua onda, porque senão você vai ver, ó. Cara, como muda. Eu ia brincar com isso. Mas pra porque você ver como muda até mesmo a reação. o preconceito da outra pessoa é um problema dela, não é Sim. um problema meu, na medida em que isso não me atinja diretamente. Agora, a homofobia é um problema sério, um problema terrível, assim como qualquer outro tipo de ameaça ao ser humano, à expressão humana, sabe? Você quer ser isolado, você quer ser quieto, você quer ser pick me, você pode ser quem você quiser. Você gostou do pick me, né? Eu gostei do pick me. E eu acho que na sexualidade não é uma coisa que ou você é dessa categoria ou daquela, ainda sendo de uma categoria, vamos dizer assim, você tem a sua subjetividade. Que é só você, a sua Que é impressão só digital. você. É só você Mesmo que tem. você sendo um homem gay no mundo, Sim. você é o Pedro. Só você é esse homem no mundo, né? Então, a gente tem que entender que toda sexualidade é única e é de cada um. E as pessoas têm o direito a vivenciarem a intimidade delas e expressarem isso também, né? Expressar isso. O armário era uma proteção. Ele era uma defesa.
Ele não era uma escolha porque eu quero enganar as pessoas. Não, ele era a única defesa. E é muito angustiante você viver se escondendo atrás de uma ideia ou de um personagem, né? Você diria que fazer o Rony, então, foi mais difícil e angustiante do que, sei lá, de repente em Echoes você fazer um personagem Pelado. que se desnudava 100% frontal no palco? Uhum. Boa pergunta, né? Porque é uma exposição tremenda, tanto em um quanto em outro Como que você personagem. recebeu esse convite? Do tipo. E como Pra isso Echoes chegou ou- a ser um dilema, Echoes? Ou pra novela. Você aparecer. O Echoes. Se aparecer nu em cena deve ser um. Deve ser uma também. decisão que você pensa, faço, não faço ou não. Você já era bem conhecido. Tem sempre aquela coisa assim, o diretor que me chamou pra esse projeto, Alexandre Reineck, ele teve sempre muito cuidado ao falar disso. E não era uma Primeiro, nudez gratuita, né? Tinha não tudo a ver com o era, contexto. tinha a ver, né? E tinha um trabalho artístico em torno daquilo, uma iluminação, um recorte, um contorno em volta daquilo. Não tava aparecendo pelado no Instagram, né? Sim. Não tava aparecendo pelado na G Magazine, Sim, ou alguma exato. coisa assim. Era algo E artístico. quando acontecia isso na peça era de uma maneira muito natural, assim, era muito. A história caminhava. pra Você viu a aquele- peça? Eu vi. Que bom que. Você se sente aliviado que na época não tinha tanto celular com câmera? Não, hoje seria mais complicado. E hoje Mas, câmera mas 4K, né? filmaram e botaram no Xvideo. Ah, fizeram? Aham. Mentira, fizeram isso? Fizeram isso. Ah, eu não sabia. Acho que não tá mais lá, galera, mas Tá. vai saber. Mas pra você isso foi uma questão ou dane-se? Não... Ah, é um Sempre trabalho foi uma artístico. questão, né? Um nude vazado e tal. Era um terror essa ideia mas de não um é nude vazado. É um trabalho artístico bem. É um trabalho artístico gratuitamente exposto pra quem quiser ver sem você ganhar nada. Também não é legal isso. Você Uma sentia. pessoa te filmar e botar lá e ganhar os likes dela e... Sim. Ninguém quer ser exposto gratuitamente. Até porque né? quem tá indo lá no Xvideos ver, não tá indo pra apreciar a arte. É outro tipo de arte. uma coisa é- meio gratuita. É. Tá. Entendi. Quer ver o tamanho do talento. Vai medir o talento em centímetros. Sim. Mas eu já assisti Quanto várias. mede Ah. o seu talento? Não, você tem um grande talento. Já tive em várias peças. O Romeu e Julieta, Ecos, tive em Crepúsculo. Que Crepúsculo era muito Crepúsculo legal. Era uma peça maravilhosa. Porque não era num teatro, era uma casa, lembra? E Sim, a gente pra 30 pessoas. O espetáculo era feito para 30 pessoas pra no plateia público. parecia que a gente estava dentro da cena. Sim, Era muito legal. era imersivo, de certa E forma. você sempre teve isso nos seus personagens, Uhum. eu acho, pelo menos. Assisti também o The Boys in the Band recentemente. Calma que agora eu tô... Não se mate. Eu ia falar ponto final, foi do Marcos Lacerda na semana anterior. Marcos, maravilhoso. Mas você sempre teve, a meu ver, uma coisa muito visceral na tua atuação. Você nota isso? Sim. Você chora em cena, você sua, você se descabela, você... Esses personagens que te escolhe, você que escolhe esses personagens, porque combina, assim, você tem uma vibe meio... Sei lá, sabe Leonardo DiCaprio atuando? Que você vê ele se entrega, assim, tipo, ele desce pro play pra brincar mesmo, assim, sabe? Tipo, Tem ele engasguei aqui com a comparação, gente. Não, mas assim, sabe que Cada um tem o Leonardo que merece. Não, mas eu digo na questão de versatilidade e de se entregar nos papéis. A gente sempre vê você agradecendo o público no final das peças, eu já vi várias. Você tá exausto, assim, porque na hora você sua a camisa mesmo. Né, Sim, assim. Quer dizer, sim. No caso do Ecos, não suava a camisa, mas suava. Aham, suava Que bastante. ele não tava de camisa. Suava sem camisa, mas, cara, eu acho que é uma mescla disso, né? E tem a ver com o temperamento de cada ator, de cada pessoa, né? A personalidade. Tem a ver com o Daquela temperamento do pessoa. ator ou do personagem? Porque os personagens, esses Então, todos que eu citei, uhum. são personagens intensos. Sim, mas talvez um outro ator que lidasse com isso de outra forma trouxesse um outro tempero, uma outra nuance pra esse personagem. Fosse mais pra uma outra emoção. Inclusive, você falou agora de outro ator, quem fez esse papel do Eccles no Reino Unido ou na Broadway, não sei, foi o Daniel Radcliffe e o Harry Potter. Isso. Você chegou a assistir a atuação dele, não? Não vi. Não vi a Tá. peça com ele. Mas Mas ele devia é um ser puta ator, né? incrível, Assim, ele é devia ser muito bom. incrível. Mas acho que teria outras características, outra fragilidade. Acho que o ator, ele precisa Ele já tinha trabalhar... mostrado a varinha no Harry Potter. Já, né? Então Não, mas ali mostrou um pouco além da varinha. Tá. Mas o que eu ia dizer? Sei lá, já foi. Até, eu também vi uma outra de Nelson Rodrigues, que eu não lembro qual que era agora, que também era muito intenso. Até em Romeu e Julieta,
que era um musical infanto-juvenil, Uhum. você conseguia dar um ar de dramaticidade ali que a gente queria chorar ali com o Romeu. Sim, eu levava até muito a sério. Acho Tomando que eu... veneno ali do Mercúcio, Mercúrio. É, Qual que era o nome do personagem do Rafa Melo? Mercúcio. Rafa Melo. Aquele elenco era muito bom, né? Que tinha Era Graça muito Cunha, bom. Dani Calabresa, Rafa Melo, Luiz Patini. O Como a gente Fred se juntou uma galera divertia. incrível, né? Pra É. fazer a peça. Que eu tava fazendo Shakespeare, era um musical brasileiro, mas eu levava como se fosse Royal Shakespeare, eu fazia comprometido com a arte, com o teatro, e a galera tacando milho nos outros, a galera Sim. fazendo piada, a galera fazendo... Eles combinavam um código, uma palavra aleatória Eu pra lembro- dizer... Cada um do elenco tinha que dizer aquilo, e eu ficava em cena o tempo todo, de repente era polícia a palavra. Aí cada um que entrava, não sei o que, ela que chamava a botar no polícia, texto. eu, polícia? Aí a outra vinha assim, porque a polícia Eu tava lá. lembro do dia da palavra mais engraçada, que Qual? era Adverte mandou. Que a gente fez uma piada que a Adverte fazia os projetos de escola e tudo que eles queriam Adverte que os mandou. atores fizessem, como a Adverte que dava grana, né, porque levava as escolas pra assistir, o Fred falava qualquer coisa que não queria que vocês discutissem. Ah, não, a Adverte mandou. Falou que o Adverte Romeu mandou, tem que fazer não faz sei o aí, quê, é. faz nesse tom, as Olha, crianças estão Adverte gostando. mandou. Aí a Dani Calabresa Que chegava fica- assim, eu lembro dela chegando triste assim pra Julieta, falou, ai senhora, a Adverte mandou. Ela assim, em cena, tipo assim. Só que eles não avisavam o elenco Não, inteiro. Não, e a Dani muito doida também, né? Assim, tipo, a gente se Maravilhosa. divertia muito, A né? gente ria muito, muito. Beijo, Calabroca. Vem cá, Vou. tem algum papel na sua carreira que você já recusou e depois ficou pensando, será que eu deveria ter aceitado ou não? Tem sim. Não tem nada a ver com sexualidade. Era um personagem de um curta-metragem que vivia uma situação de câncer terminal. E eu, especialmente naquela época, tinha muito medo, pânico dessa doença, dessa questão. E eu não consegui fazer o personagem. Não aceitei o projeto. Porque era um personagem que estava vivendo uma doença terminal e eu estava num momento que eu não ia conseguir psicologicamente encarar aquele personagem, embora fosse um curta-metragem, e depois o curta ganhou Nossa, eu tô Emmy, imaginando Cannes. com a maneira como você é visceral nas tuas atuações, você se jogar Como numa seria dessa. isso, né? Mas É. você meio que se arrepende de não ter pego? Eu me arrependo, porque o diretor é maravilhoso, virou um grande diretor, eu já teria feito um vínculo com ele lá, mas acho que a gente tem que se respeitar também. Você tem que respeitar o seu momento, sua capacidade. Ninguém tem que se obrigar a nada. E de TV, cinema e teatro, eu diria que seu favorito é o teatro. Não. Olha, Ou tem um favorito das porque mídias, assim, dos... cada veículo te provoca uma coisa. O que a gente quer é chegar no público. Uma peça cheia é incrível, assim como uma novela repercutindo muito bem, é sensacional. Um filme que depois vai para um festival ou entra em cartaz e fica na história e reprisa depois de 10 anos. Sabe, tudo isso é fantástico. Acho que o que muda é o tempo da elaboração e da resposta de cada situação. O tempo da elaboração do teatro. A gente ensaia 2 meses repetindo, para poder fazer sem o texto na mão. E a resposta é imediata. É ali. Público gostou, público não gostou, você já vai saber ali. E agora você acabou de fazer um monólogo, né? Monólogo. A Eu TV, também tive a TV tem a pânico em questão relação a de isso. todo mundo ficar sabendo e do assédio também, né? Que acho que traz muito mais do que as outras popularidade, mídias. né? Te traz Como essa se lida? fama, né? Como se Esse- lida com um assédio na rua, de fã, de... Eu já lidei de diversas maneiras, né? Então, eu tô mais de 20 anos trabalhando com isso. Então, assim, já passei por várias fases. No comecinho mesmo, teve uma época que eu tinha acabado de fazer a minha primeira novela, Mulheres Apaixonadas, e eu tava indo pro teatro, caminhando até o Shopping da Gávea. E eu meio que me escondi, assim, porque quando você tá numa novela das 9, é assim, você chega em casa e a sua mãe quer saber como é que são os bastidores e tal. Aí você desce, o seu porteiro também comenta. O taxista também comenta aquilo, a tua vizinha, o teu amigo, na sala de aula, todo mundo comenta daquilo que tá todo mundo vendo, e isso causa um impacto. Isso é o lado bom. Por outro lado, é também desgastante. Então teve um momento ali que eu tava me escondendo pra ir pro teatro. Eu pensei, cara, eu não quero ver ninguém. Mas na verdade, depois eu entendi que eu não queria que ninguém me visse. Ou seja, você fica tão exposto, e é uma exposição que você não controla também, né? Então me gerou naquele momento uma certa ansiedade, assim, de um pânico de ser abordado. Isso era no ano de 2003, né? Só existia um canal de televisão, eu estava lá no horário nobre, então
Era um nível de audiência muito alto. Inclusive, você pegou essa época, né? O universo da atuação, ele mudou muito. Você viu essa transformação acontecer, né? Desde quando tá no ar e fazer sucesso, era estar na Globo e todo mundo te conhecia, até hoje, que a gente tem essa era de streaming, de Os audiência... creators, né? Não, de audiência pulverizada, novas plataformas. Como que você vê essa evolução? E o que você acha que antes era melhor e o que antes era pior que hoje melhorou? Em relação a... Os contratos eram melhores. Nossa, A gente tinha mais tempo de contrato, a gente tinha um contrato mais longo, mas eu tive contrato naquelas épocas. chegou a E ter os meus amigos, aqueles contratos as de outras 4, 5 anos? tive. Ai, devia ser tão bom, né? Incrível. Quer dizer, porque na você- questão de estabilidade. É um porque... time, uma empresa que te contrata pro time e você sabe que você vai servir pra alguma coisa ali, você tem que se encaixar. Não, e a estabilidade na vida, que aí não é nem na vida profissional, a vida pessoal deve Sim. ser outra coisa, porque a vida de ator é difícil, né? Sim. Essa coisa de- Mas ainda assim foram poucos que tiveram, né? Dentro da classe artística toda, foram poucos que tiveram o privilégio de ter um contrato, de ter uma carreira E hoje não tem mais, é com tudo por obra. exposição. É por obra, até onde eu entendo, é por obra. Você é convidado e recebe por aquela obra. Claro que devem ter contratos variados, mas Mas tem um lado bom de hoje ser por obra? Você acha, tipo, sei lá, de repente a liberdade ou o fato de ter muitas plataformas? cara, eu acho uma coisa que é um pouco preocupante, eu acho, para quem trabalha com conteúdo, é a questão do tempo da elaboração e da assimilação das coisas. Será que a gente tem tempo hoje para ver um filme de 2 horas? Será que a gente tem tempo para ver uma peça de 3 horas? Você tá perguntando Será? do alto da tua geração, né? Porque a geração mais novinha... A gente não tem tempo mais para isso. A mais gente quer ver em intenso 15 ainda. segundos. A Exato. gente quer saber do que se trata em 3 segundos e tá cada vez mais veloz. Então, Inclusive, você eu sou acabou de da fazer no época- streaming na HBO Beleza o Fatal. negócio da Camila Pitanga, né? Beleza Fatal, do Rafael Montes, dirigido pela Maria de Médicis, assim, com um elenco incrível. Então, você fez Globo Horário Nobre quando era o que todo mundo assistia Uhum. e hoje você Eu tá tô na ativo na era do novela streaming. e muito feliz com isso, com esse convite, é uma participação. Por outro lado, você tem mais liberdade, né? tô Que se lá você no tivesse time. com um contrato ali de 4, 5 anos que você só podia atuar Sim, na emissora, você não poderia pegar esses trabalhos sim. Acho que diversos, paralelos. tem mais possibilidades mesmo, né? Mas essa audiência mudou, então o tempo de realização também mudou, os contratos mudam, tudo isso. E acho que hoje é mais difícil também criar uma figura pública sólida, Sim, não sei que por onde. todo mundo conheça. É, Porque hoje é tudo que eu em vejo bolhas. pessoas assim com 10 milhões de seguidores no Instagram e Mas quem mérito é dessa você? pessoa, Aí você acho fala, isso "Nossa." incrível. Fico pensando, meu Deus, como o mundo é vasto, porque eu nunca tinha visto essa pessoa ainda. Eu tô muito alienado, né? Mas na verdade não é isso. É porque o mundo é vasto mesmo e você pode fazer sucesso no teu nicho. Hoje a rede social, ela te permite fazer sucesso dentro da tua área, na tua rede social e ganhar dinheiro com isso. Então você não depende tanto de uma única plataforma, né? De uma única via de contratação. Aproveitando esse assunto e essa era que a gente tá falando, como que você vê essa história de influenciador ser chamado pra atuar? Olha, acho que a gente não pode vulgarizar uma profissão. Se você obriga umas pessoas a se formarem, a estudarem, você também não pode liberar que as outras cheguem fazendo. Eu acho que é uma questão de injustiça até. Mas fora isso, acho que é uma profissão que exige um preparo, né? Até para proteção da própria pessoa. Porque entra numa novela das 9 e vive um cancelamento. Sim. Graças a Deus eu não passei por isso. Mas como é para um influencer entrar numa novela, ser cancelado e depois nunca mais voltar, né? Porque Ele você até volta perde a enquanto chance, você ele serve. perde a oportunidade, né? De repente aprender aos pouquinhos e É. tal, e aí arrasar. Aí Mas de acho que isso primeira sempre ele já- existiu também. A televisão, ela sempre chamou pessoas bonitas ou Cigano Igor, interessantes lembra? para estarem ali. De repente o Ricardo Max não tivesse aquele nível de exposição bem no começo da carreira. Pudesse ter tivesse se preparado desenvolvido, com mais aos calma, né? pouquinhos. Experimentar mais coisas para Vai poder se comendo pelas descobrir. beiradas. Tem isso. Tem. Tem isso. Mas, inclusive, até entre atores hoje em dia tem isso. Entre, vamos dizer, atores formados e tal, do que é mais famoso ou tem mais seguidores pegar um papel, não tem? Que não é só o talento que conta. Isso é meio ruim, não é? Não sei, como que você vê? É. Que às vezes, assim, até vão pegar o que tem mais seguidores porque, sei lá, estão pensando na divulgação da peça. Ou que
É ruim isso, né? É ruim e, na verdade, é quase incoerente, porque também já existe uma constatação de que o público que está na rede social não necessariamente é o público que vai ao teatro Ah, não se traduz, assistir. o número não necessariamente Não, corresponde. Não. Então o mercado primeiro precisou acreditar nos números para depois Interessante. entender que, peraí, sim, fulano tem 5 milhões de seguidores, mas eu não vendi nada, né? Qual o engajamento? Porque eu acho que é muito mais uma questão assim, você se tornar uma pessoa que é autoridade no assunto, que as pessoas te respeitam pela tua opinião, pelo seu posicionamento, seu comportamento, que é coerente, né? Do que algo que chama atenção, repercute, todo mundo curte, dá like, é uma repercussão, beleza, você apareceu, mas qual o nível de credibilidade? Então, ficar famoso não necessariamente te torna uma autoridade. Entendi. Sim. Então, eu tenho muito mais vontade de me tornar uma autoridade no assunto que é a minha praia, que é o que eu realmente sei fazer. Se você me chamar para um projeto para eu fazer engenharia de uma casa, eu vou falar, não é comigo, eu não sei fazer isso. Sim. Mas se você me chamar para a área de humanas, para a área das artes, eu sei fazer. Engraçado, né? Nossa, Tenho autoridade para nunca dizer isso, parei porque eu pra pensar. estudo isso. Muita gente acha que pode atuar. Agora, ninguém acha. Eu posso Posso- tentar ser médico, eu posso tentar ser Isso. engenheiro, porque o prédio vai cair. É isso que eu Porque digo de vulgarizar uma profissão. o É de paciente você vai achar morrer. que aquilo ali qualquer um Sim. faz. Né? Mas por que será que a profissão de ator tem essa subestimação? Porque a Ela é subestimada técnica, nesse a sentido. máquina, ou seja, a câmera, a tela, a edição, salva. Chama uma pessoa pra fazer teatro. Vê eu aqui Chama- gravando a introdução desse podcast aqui 3 vezes. Sim. No teatro aí é com você. Tipo assim, você dá conta de decorar o seu texto, chegar lá na frente, falar com as pessoas. Se alguém levantar, você continua. Inclusive, falar em dar conta, você fez agora no Não Se Mate um monólogo, né? Um monólogo. Foi seu primeiro monólogo? Cara, você tá... Como que é? Tá o tempo inteiro em cena e sozinho. É. Eu tive que E enfrentar. passa rapidinho, né, ali, porque é bem dinâmica, assim, a peça, Ah, né? Tem umas coisas de vídeo também, achei muito Sim, legal. texto do Giovanni Tosi, que é um autor, diretor maravilhoso, dirigiu e me chamou pra fazer essa peça que é um monólogo. A gente fez na pandemia. Já tinha feito A gente um gravou na pandemia, foi a primeira vez. Só que era gravado num estúdio assim. Vamos gravar? Beleza, tô gravando aqui. É diferente. Tipo, que nem tinha aquelas que as pessoas Lives, transmitiam nas... É. Ah, tá. A gente gravou e fez. Nossa, como que era fazer uma peça sabendo que as pessoas estavam assistindo em casa? É muito diferente de estar com... Deve ser completamente de estar com a plateia ali. É diferente, mas não muito diferente disso aqui que a gente tá fazendo agora. Tá. Não muito. No caso, era eu sozinho fazendo e as câmeras pegando. Aí, em 2023, o Giovanni me convidou. Vamos pro CCBB? Vamos fazer a peça ao vivo e a cores? Eu falei, não. Por que não? Por que não? Porque eu não tô... Aí, os medos e as nossas paranoias. Então, eu não tenho capacidade para fazer um monólogo. Quem vai querer ver um monólogo? O medo da plateia vazia. O medo de esquecer o texto e não ter ninguém para me ajudar. E isso aconteceu. Não tem um ator pra soprar a deixa, né? Não tem, era eu e o iluminador. Eu e o cara da luz. Eu falava, Deus, me dá uma luz. Mas isso era só um medo na sua cabeça antes de fazer? Ou de fato ali na prática aconteceu alguma situação que você se viu rendido, perdido e teve que se virar? Assim, sim, o teatro ele faz isso com você. Ele te coloca diante das situações que te bloqueiam, E se diante vira. do teu medo. E aí é que você vai ou racha. O Miguel Falabella diz, agora as cortinas vão abrir e é quando se diferenciam os homens dos meninos. É tipo se você dá Legal. conta do recado. Aconteça o que acontecer, você vai dar conta e vai até o final. Então, fazer um monólogo é compreender a solidão dessa profissão. Eu ia pro teatro sozinho, chegava lá, sou eu. E a atuação, Opa. ela é meio que um jogo, né? Que quando você tá em cena com outro Sim. ator, um bate pro outro. Isso. E quando você tá sozinho, É a você bate plateia. pra você mesmo. É com a plateia. Você é a plateia. Mesmo que você não fale com a plateia, você sente a plateia. É pra eles. Posso não me direcionar pra eles, mas é pra eles. Eu tô ali. Eles têm que entender o que eu tô falando. Eles têm que acompanhar a minha emoção até a gente chegar naquele momento. E aí chegou naquele momento, todo mundo se emociona. É um extravasamento, é uma catarse. O teatro serve pra isso. Pra você ir lá com toda a sua vida e pensar, você não tinha visto por esse lado. Nossa, ou de repente se surpreender com alguma coisa. Né? Exato, né? Você faz a mesma Mas a gente peça já não se várias surpreende com nada. Eu acho que esse que é o problema, talvez,
da nossa geração, do mundo, da informação, do dilúvio que a gente está vivendo. É o segundo dilúvio, que é uma inundação de informação. É tanta informação É que a muito. gente está anestesiado. A gente já nem sente mais tanta coisa. E você nem grava mais nada. Você vê, legal, mas aquilo não te mobiliza. Sim. Muitas pessoas estão passando por isso, E né? não é só na atuação, né? Você vê assim, os cantores hoje em dia. Cara, você tem que lançar uma música atrás da outra. Você tem que lançar um álbum com clipes pra todas as músicas. E tem que ter o vídeo da letra. E cada plataforma tem seu formato. E aí tá todo mundo fazendo isso. E aí você vê a gente nunca teve tanta opção e tanta dificuldade de escolher. E tanta dificuldade também, acho, de hoje, de você Sim. gravar coisas, de Sim, você e a gente formar. viveu uma pandemia. A gente Sim. viveu uma pandemia que mudou a mentalidade do mundo. Não, pode não mudar tão aparentemente, tão visivelmente, que as pessoas estão iguais ou até Não, mais mas mudou, malucas, né? mudou. Mas mudou alguma coisa, né? No tempo, no que a gente prioriza. Eu acho que mudou pelo menos o questionamento, assim. Será que a gente está indo para o caminho certo, mais saudável? Tem uma coisa no livro do Harari, que é o Sapiens. Ele fala sobre várias revoluções que o ser humano passou, né? Do Homo sapiens, né? E ele fala da revolução agrícola, revolução cognitiva. A revolução agrícola foi assim: o ser humano descobriu que se plantasse Sim. e esperasse, ia brotar. Ele descobriu a agricultura. Deixou de ser nômade, né? Deixou de ser nômade. E, num determinado momento, descobriu o trigo. Descobriu que ele podia fazer farinha com o trigo. Só que aí a humanidade passou praticamente 2000 anos só comendo trigo. Não é exatamente isso, tá? Mas passou muito tempo comendo trigo. E aquilo era uma solução, aquilo era bom, porque resolvia um problema. Ao mesmo tempo, eles viveram a época de menos nutrição. Eles não tinham nutrientes. Eles pararam de comer a carne, pararam de comer frutas variadas porque buscavam. E massa é tão gostoso, né? Massa é tão gostoso. Sim. Então, no fim das contas, a gente descobriu o celular agora, a gente descobriu a internet, a gente tá enfiado. Você dorme com o celular enfiado na boca, você dorme com o celular no E a gente é a travesseiro. geração cobaia disso. Isso né? aí que eu queria chegar. A gente descobriu, a gente tá usando deliberadamente, sem saber que isso pode nos gerar um prejuízo. E isso tá gerando Afetivo, prejuízos, né? Nunca se falou tanto em prejuízos- saúde mental, É. nessas questões de ansiedade, de depressão. Aumentou. Aliás, você como psicólogo, a gente falou tanto de situação, mas você acha que hoje níveis se tem, de solidão. se tem mais diagnóstico ou aumentaram os casos ou as duas coisas? Que As hoje duas coisas, Pedro. Acho que tem um diagnóstico mais preciso sendo feito, mas existem comportamentos, condições sociais contemporâneos da nossa sociedade que nos levam né? Então, as pessoas estão talvez mais solitárias ao envelhecerem, elas estão mais sozinhas, existe um nível de depressão muito alto, isso está mais explícito, a gente está conseguindo falar sobre essas coisas, mas porque é uma questão que também envolve a economia, envolve... Você tem emprego? Você que está assistindo. Oi, você está empregado hoje? Responde aí para nós. Sim. Quem está empregado Comenta aqui embaixo para engajar o Quem vídeo. tem segurança hoje financeira? Quem tem segurança psicológica hoje? Na empresa que você trabalha, você tem segurança psicológica? Ou você tem medo de mês que vem ser mandado embora? Ou você sofre uma pressão gigantesca de horas de trabalho? Ou seu trajeto até o trabalho é surreal de cansativo? As pessoas, elas estão passando por questões porque a vida tá cara, tá difícil, tá acelerada, você tem sempre que ser mais. É uma ideia de que, como a gente tá sempre vendo as pessoas produzindo na Sim. internet, fica uma... Às vezes eu vou dormir, e olha, gente, eu dou aula, eu sou professor, eu sou ator, eu sou psicólogo, eu canto, danço, ainda cozinho bem também, sabe assim? Sim. A impressão que dá é que eu não produzi nada. É que nada do que eu produzi valeu pro mundo. A sensação é que, não, mas ele tá na novela. Não, mas ela tá uma empresa nova. Não, mas ele tá viajando. Nossa, mas então ela quem? Ele quem? Isso vai deixando a mente doente, Vai né? deixando a mente doente, com certeza. A gente vai adoecendo. Eu tava falando com Porque um é um amigo. nível de comparação que a gente também não consegue falar. Qual seria um antídoto pra isso? Offline, galera. Então, Agora eu vou antigamente, eu tava fazer falando meu com um arroz amigo com disso. feijão e eu vou... Que hoje em dia é estranho você chamar amigos pra sair meio despretensiosamente. Ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanto contato tão fácil com todos os amigos na lista do WhatsApp, do Instagram, sem caminha meme e tal. Mas, ao mesmo tempo,
eu tava falando com ele disso, falei, cara, ao mesmo tempo nunca Parece que nunca tá bom. Parece que eu tô com todo mundo em volta aqui dentro dessa máquina, mas eu tô sozinho. Uhum. E antigamente não era assim. A gente socializava muito mais no mundo real. Não sei se sou eu, mas acho que é a sociedade, assim. Eu tô falando isso tudo, mas é a minha percepção, tá, gente? Eu também não tô aqui dando aula e Sim. nem com um fundo científico falando disso, mas é perceptível, a gente tá percebendo. Eu fui me percebendo ansioso, de repente desvalorizando as coisas que eu vivo e sou e já conquistei, porque o outro tem muito mais. E sim, sempre vai ter alguém com E pau maior. mesmo, não, e mesmo Sempre vai quando. ter alguém mais rico, Sim. sempre vai ter alguém mais jovem ou mais potente do que E você. não se. Será que é essa palavra? Não se saboreia mais a conquista, porque parece que você tem que estar sempre produzindo, sempre fazendo o próximo. Então, assim, você acabou de fazer uma coisa, você conquistou, Que desespero. aquilo já não vale mais. Antigamente você tinha um contemplar, assim, parece, sabe? Que hoje se perdeu, porque tem sempre um próximo conteúdo. Porque é a rolagem infinita do feed, sabe assim, ó, Uhum. que não tem fim e não tem E que satisfação. é feito pra isso. É. É feito pra E aí você. tá lá a dopamina no cérebro querendo o próximo e nunca satisfaz. E o próximo pode ser melhor, então eu não vou Tem parar. muitas pesquisas psicológicas e de comportamento por trás da rolagem, por trás Sim. de onde tá o clique, qual a cor do ícone que você vai clicar. Tem muitas pesquisas. É laranja e é nesse formato. Por quê? Porque o verde foi testado e não vendeu tanto quanto o Nossa, isso laranja. explica tanto porque a gente se sente insatisfeito hoje com tudo. É Né? feito pra te deixar insatisfeito querendo mais, é feito pra você querer mais açúcar. Nunca é É feito suficiente. pra você querer comer mais e estar naquela festa. E aí mexe com uma coisa que a gente quer pertencer, a gente quer fazer parte. O ser humano, por natureza, ele é um ser social. Ele quer ser reconhecido, ele tem necessidade de estima, autoestima, eu me amo, eu sou legal, e estima. Pô, meu amigo, ele é meu amigo, ele gosta de mim, vamos junto, vamos, eu sou daquela turma. Então são coisas primitivas com novos meios. Então a rede social, por que ela faz tanto sucesso? Porque ela preenche uma lacuna nossa, do ser humano. Quero fazer parte, eu quero bombar, eu quero like, eu quero ser visto. Então a internet ela é um prato cheio pra tudo isso, mas se deixar a gente vai falar até amanhã. Vai, mas não vou fazer que nem fizeram no Vênus. Tô brincando, hein, galera? Não, é porque os podcasts lá duram bastante. Nossa, assiste os Amo as episódios de 2. meninas. Não, eu também, adoro. Mas é bem intenso. Mas a gente falou aqui de vários papéis da sua carreira, do seu passado. A gente tá chegando aqui no final. Você é do tipo que faz planos e projetos pro futuro? E se sim, o que vem por aí? Ou você é mais deixa a vida me levar? Eu já fiz muitos planos e eles foram todos diferentes do que eu tinha planejado. Tenho planos, sim, tenho planos, né? Ai, Planos pessoais, planos profissionais, né? No plano pessoal, se eu conseguir manter o que minha vida tem hoje, né, já seria incrível, mas é lidar com a ideia de que nada é permanente, né? A família vai mudar, você vai mudar, a situação vai mudar. Então, eu espero sempre ter força para encarar as novidades da vida, né? As crises ou as grandes questões, reviravoltas da vida. Mas falando em sonhos, em planos, assim, eu tenho vontade de ter um instituto, abrir um espaço que eu possa trabalhar todas essas vertentes, né? nossa, dá pra você trabalhar com a atuação, com a psicologia, com tudo isso, né? Que legal. A ideia seria promover saúde e educação acessível para quem não tem acesso, né, assim, digamos, de qualidade, através da arte mesmo, através do teatro. É o que eu já Incrível. faço, mas poder tornar isso uma responsabilidade um pouco maior. E aí sim, comprar meu sítio, ter meu galinheiro. Agora, pra Quero gente ter finalizar galinhas. mesmo, eu queria que você desse um conselho. A gente falou muito do Léo de 20 anos atrás. Uhum. O que você falaria pra ele se você pudesse só vir soprar um negócio na orelha Uhum. dele? Essa câmera aqui é o Léo lá do Romeu, não sei. O que você falaria pra ele? Primeira coisa, eu vou estar com você, aconteça o que acontecer. Você não estará sozinho. E relaxa. Pode levar menos a sério. Porque a galera gosta de gente de verdade mesmo. Pode ficar com menos medo. Mas me falaram isso não adiantou lá naquela época. Eu tive que viver as questões para poder sentir hoje menos medo. Me lembrou a Só tem Glinda. coragem quem já teve medo, sabe? Que bonito essa frase, que linda. Só tem Eu coragem amei. quem já sentiu medo. Senão, não é coragem.
É simplesmente, eu não tenho medo. Mas a coragem, ela vem quando você sente medo de alguma coisa e enfrenta isso se torna outra coisa. Então vai com coragem, Leonardo, haja com o coração, porque o teu coração é lindo. Eu sei quem você é. E aconteça o que acontecer, seja o tropeço que for, não é culpa sua. Vou eu agora dar um conselho pro Léo de 20 anos atrás? Vai. Não deixa a Dani Calabresa, Fezinho, Graça saírem pro supermercado comprar bebida no seu aniversário e voltar com pessoas estranhas. Você lembra desse dia que o menino estranho passou mal? E aí você Elas ficou meio chegaram na assustado? minha- E aí que a eu tava gente numa falou, festa. nossa, acho que a gente foi meio inconsequente, né? É isso. É isso, É trouxeram 3 psicopatas pra dentro da minha festa. A gente fez amizades, quebraram a gente fez tudo, amizades no se supermercado. drogaram e se pegaram. Assim, Léo, a Não gente foi fez umas tanto. amizades no mercado, a gente trouxe pro seu Isso, aniversário. uma com a tua vodka família. e 2 motoristas, Sim, isso. a Uma gente- maravilha, meu a pai gente- ficou feliz da vida. Ainda bem que tinha o coração bom, né? Que era meio inconsequente. Também já tava trilouco, também já nem lembro Sim. direito. Eu lembro. Léo, obrigado por ter vindo. Obrigado você. Tô muito feliz com essa entrevista, finalmente, Também, cara. você aqui. Também. E, enfim, as portas estão sem, a roda tá sempre aberta pra você. Eu adoro uma roda, adoro um põe na roda. Muito bom. Obrigado, beijo pra todos. Beijo, gente. Ó, e se você ainda não deixou seu joinha nesse vídeo, dá tempo. Comenta aqui embaixo o que você tá achando e manda esse vídeo pros seus amigos. Beijo. Beijo.